Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2014, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. E eu queria fazer uma pergunta. Você conhece gente assim, aquele pessoal que não faz nada e além de não fazer ainda critica quem faz? Que isso, mas isso existe? Oh, não olha pro lado agora, não, você que tá ouvindo a gente. Deixa eu entender aí. Gente que não faz nada e ainda critica quem faz. Exatamente. É mesmo, é? Isso existe no Brasil? No Brasil eu acho que não. No Afeganistão? Muito. Muito. Meu Deus do Mas céu. ainda assim, como a gente é precavido, nós iremos debater, porque afinal de contas, Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Olha aí. Você está usando a sua língua pra quê? Olha pra aí. vida ou pra morte? Que é isso? E quem vai falar sobre isso, ainda bem que não serei eu. Nem eu. A nossa menina da mesa, pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira da Barra da Tijuca. Bom dia, é um prazer estar aqui. Também com a gente, pastor Roberto Almeida, presidente da Associação Batista Norte Caxiense. Bom dia, povo de Deus, bom dia, JR, bom dia, debatedores. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Veio lá direto de São Gonçalo, da Assembleia de Deus Betel, pastor Paulo Afonso Generoso. Bom dia, JR, bom dia também aos queridos debatedores e bom dia ao povo de Deus aí ligado na 93. E ele, Jairo Bonfim, que é membro da Assembleia de Deus em Jardim Íris e nosso querido cantor MK. Bom dia! Já começa Jairo humilhando. Bonfim. Não foi bem não, Jairo. Não foi responde. não. Não foi bem não. Falando que é melhor. Desafinou algum momento aqui, Marcela? Desafinei, Jairo? Desafinei? Não. Jairo, não. agora esse óculos aí é... É, né? Muito bem. Vamos começar, minha gente, o nosso Debate 93 de hoje, aqui na 93 FM. Esta é a rádio do povo de Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo: as irmãzinhas da minha igreja, além de não fazerem nada, ainda criticam quem faz. É o destaque da pastora Elaine. Eu sou um desses alvos, eu não aguento mais tanto disse-me maldade. Sei que o poder da morte e da vida está na língua, como diz Provérbios 18:21. Meu coração se aflige diante de uma situação dessa. Como não deixar que isso me desanime e me influencie negativamente? É possível parar só porque as pessoas falam mal da gente? Por outro lado, o que fazer para não me tornar uma delas? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Pastor Elaine, seu destaque aqui é exatamente a frase inicial. As irmãzinhas da minha igreja, além de não fazerem nada, ainda criticam quem faz. Pois é, JR, eu fico pensando se esse irmãzinhas é um título assim carinhoso, né? Porque em geral a gente usa queridinha, e a pessoa que usa muito queridinha, irmãzinha, feinha, a gente fica pensando, será que assim é um ato carinhoso? Mas assim, a gente espera que sim. Mas ela diz uma coisa muito séria, que as irmãzinhas da igreja dela, ainda, além de não fazer nada, ainda criticam quem faz. E aí a gente, só para começar aqui colocando algumas questões, como psicóloga, a gente sabe que uma das questões que
que tem a ver com a questão do desenvolvimento humano é a questão da comparação, é a questão da equiparação. Isso é, a gente é adjetivado por uma outra pessoa sempre, é a família que diz pra gente se a gente é feio, se a gente é bonito, se a gente é assim ou se a gente é diferente. E o ser humano, desde pequenininho, se está sempre comparando. Por que o outro é mais alto, por que o outro pode e eu não posso? Por que o meu irmão mais velho pode ter isso e eu não posso? Por que o outro tem isso e eu não tenho? Por que o outro é mais gordo? E aí aquela coisa desde da infância aquele que usa óculos que é 4 olhos, aquele que é muito alto que é o varapau, aquele que é gordinho que é o elefantinho, enfim, a gente vai adjetivando, isso vai fazendo com que as pessoas comecem a se comparar. Até um limite isso é normal. O grande problema é quando isso se torna um vício, a tal ponto que eu tenho sempre que estar me comparando com o outro, e se eu já não estou muito bem, o outro tem que estar pior do que eu. Se eu estou irritada, eu tenho que irritar alguém mais do que eu. Então, se eu não sou bem resolvido comigo, eu vou arrumar todo mundo com quem eu conheço, vou arrumar crítica para todo mundo, eu vou denegrir a imagem do outro para que eu me sinta um pouco melhor. E, infelizmente, tem gente que vem para a igreja e não aprende que, na verdade, quando a Bíblia diz que nós temos que tratar o outro como se ele fosse superior a gente tem que, quando se converte, fazer essa inversão, né? O ideal é que a gente aprenda a fazer isso dentro de casa, ainda na família, que os pais vão ali moldando, a educação é para isso. Mas se a pessoa acaba vindo para a igreja mal educada, é importante que a Bíblia educa sobre isso, ensina a questão do criticar o outro, do maldizer, da calúnia. São coisas que Deus odeia, são coisas que Deus detesta, são coisas que acabam a igreja e enfim, atrapalham a vida, porque não vai para o céu quem faz isso, né? Quem calunia, quem critica o tempo inteiro, quem aponta o dedo, quem só acusa, e também, infelizmente, tem muita gente magoada e muita gente desviada, porque tentou fazer algo na igreja, tentou com maior amor a Deus fazer uma coisa para valer, e foi criticado, foi chateado, foi caluniado e se entristece. Pastor Paulo Afonso Generoso, quero ouvir a sua opinião, querido, sobre esse assunto, ainda dentro desse tópico inicial e a partir daquilo que já foi exposto, a sua reflexão sempre pra gente tão importante. Bom, Jota, a questão dita pela doutora Elaine é muito importante pelo seguinte, porque via de regra, o maior problema que a gente tem hoje dentro da igreja, com relação a essas pessoas que criticam, é que a crítica, ela é sempre difamatória. Não é uma crítica para a pessoa melhorar, mas é uma crítica difamatória. E a Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo número 6, versos 16 em diante, fala sobre as 7 coisas que são nocivas no relacionamento social e entre pessoas, obviamente, e diz lá no finalzinho, e abominável para o Senhor que semeia contenda entre irmãos. No fundo, toda pessoa crítica, ela critica no outro aquilo que ela, foi dito aqui, que ela não tem ou que gostaria de ter. Então ela não vê nela, então ela critica também no outro. Infelizmente, essa tem sido uma das estratégias usadas para Satanás. E a doutora Elaine falou uma coisa que me chamou muita atenção, a questão de não vai para o céu. Porque se uma pessoa dessa for pro céu, vai contagiar, né? Com fofoca. Vai fazer tanta fofoca lá que vai contaminar. A Bíblia diz que lá não entra nada que contamine. E, na verdade, uma fofoca, uma maledicência, uma crítica destrutiva, ela tá levando muita gente a desviar-se do caminho do Senhor. Eu acho que esse tema, ele veio muito apropriado para o momento, porque é muita fofoca no meio do povo de Deus. É mesmo, é? Mas muita crítica. Eu sempre digo que, eu até escrevi uma lição sobre isso, que a pessoa que critica de forma destrutiva, ela não sabe fazer outra coisa. Então ela não aprendeu a fazer outra coisa. Então essa pessoa precisa reaprender, ir para a escola dominical e começar a rever seus valores, porque de uma forma ou de outra ela está colaborando com aquilo que a Bíblia diz, né? E disseminando mal entre irmãos e trazendo dissensões, trazendo partidarismo. E é um negócio muito sério que a gente vai tratar de uma forma assim, bem light, para não ficar muito pesado. Eu não sei, pastor, e aí eu quero ouvir os companheiros também, o pastor Roberto e o querido Jairo, se também a internet veio viabilizar um pouco mais isso no quesito crítica. Fofoca eu não sei, realmente eu não sei se consegue
que em geral a pessoa conta pra um, pra outro, assim, a não ser seja inbox, né? Inbox acho que dá, agora inbox dá, inbox dá, pelo WhatsApp dá e tal, mas a crítica não, a crítica, muitas pessoas que fazem críticas realmente, ou se a pessoa conhece bem o outro pra dizer aquilo tudo que ele fala, ou que Deus tenha misericórdia de quem fala, porque Deus ele é justo. Pois é. JR. Pois não, pastor Paulo. Pastor Roberto. O que eu acho, Almeida, isso. O que eu acho é o seguinte: esse tema da questão da crítica, ele deve ser muito bem avaliado, porque da forma como se recebe, da forma como se critica, porque na verdade a maldade, ela se encontra no meio do nosso povo. E quando, a frase até que eu destaquei aqui foi a questão de não aguento mais tanto disse-me-disse. Porque o problema é que ninguém também suporta o sucesso do outro. E também ninguém aguenta mais, ou melhor, aquele que critica, aquele que fica raivoso porque de repente eu coloquei uma situação onde estava parada e ela foi à frente dentro da igreja. Essa questão, ela tem atrapalhado e contaminado as nossas igrejas, porque na verdade o povo não faz, aquele que critica não faz, e ele fica com raiva, com inveja, fica se remoendo, e aí entra toda a contaminação pelo diabo, porque na verdade essa pessoa, ela deu brecha, porque é o que acontece, só existem essas questões porque aquele que ficou dessa forma, ele deixou que o diabo trabalhasse na sua vida, porque sempre há permissão, porque se não fosse assim, não aconteceria, mas por conta disso, é a questão de nós, como crentes, pensarmos que eu tenho que olhar para melhor fazer no reino de Deus. E se é algo que possa acrescentar no reino de Deus, eu tenho que colocar na minha mente e no meu coração que eu tenho que apoiar, mesmo que isso doa, mesmo que isso me chateie, mesmo que isso vá de encontro até mesmo a minha opinião, mas se for para engrandecimento do reino de Deus, eu não posso dar brecha para Satanás para que isso possa atrapalhar a questão da boa obra. Acredito sim que tenha atenuado a tal da crítica com o uso da internet, sim, porque tem muita gente que não tem coragem de falar alguma coisa diante de você, mas na internet fala. Tanto quando rola aquele encontro, a pessoa fica olhando desconfiado com o outro, porque já falou tanta coisa na internet que agora fica com vergonha um do outro, entendeu? Às vezes a gente coloca um comentário, aí eu falo assim, não quero nem olhar o que as pessoas vão falar disso que eu falei aqui agora, ou dessa foto que eu postei aqui agora. Aí depois, mais tarde, alguém fala comigo, tu viu que fulano então falou com você? Tu viu que não sei o que, aí você acaba, não tem jeito, você acaba olhando lá. A internet acaba aumentando ainda mais. Exatamente, vai aumentando. A pessoa não fala na cara, mas fala pela mídia. E tem um ditado aí que diz que todo crítico, ele é um mal sucedido em alguma coisa, ele é um frustrado. Você vê que a pessoa fala justamente daquilo que ele não conseguiu ser. Né? Ele fala, ele acusa, e realmente é muito difícil hoje em dia, e é lamentável dizer isso, mas tem pessoas que se entristecem mais com o sucesso de outras pessoas do que com o seu próprio fracasso. Com certeza. É mais ruim. Fácil, dói menos, né? Apontar o erro do outro do que olhar pra mim mesmo e ver como eu sou fracassado, ou como eu não tô conseguindo, ou como eu não sei. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sim, sem dúvida. Essa é uma grande realidade. Verdade. A gente chora, é fácil chorar. Se você chegar, contar um drama, todo mundo vai sentir. Mas se você contar um sucesso, algumas pessoas vão lhe apontar, vão olhar já com uma certa reação. Poxa, por que aconteceu isso com ele? Por que não acontece comigo? Então é mais fácil hoje chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Essa é vamos dizer assim, a receita bíblica, né? E a receita é exatamente para sair disso. A pessoa que aprende a chorar com os que choram e a se alegrar com os que se alegram, ela vai deixar de ser crítica, ela vai deixar de ser maledicência, ela vai deixar de olhar o erro do outro, e ela vai passar a ver o reino, porque o que a gente está discutindo aqui? A gente está tratando de uma questão que acontece dentro da igreja, né? As pessoas veem o reino de Deus, ou a obra de Deus, ou o trabalho da igreja, como se fosse, tá vendo? É o trabalho do pastor, da pastora, daquele grupo de pessoas, e eu tô aqui excluído, sentado no banco, né? A hora que essa pessoa começar a entender que o reino é para todo mundo, que todo mundo tem o direito, e aquele que trabalha vai ser galardoado, então o pastor vai ter o galardão dele, mas aquela irmã que fica lá no fundo recepcionando, rindo, também vai ter o dela. Aquela que fica orando também vai ter. Aquele que recepciona também vai ter. Então, a hora que a pessoa entender que é o reino, ela vai olhar para quem trabalha e dizer, opa, mais um para
para somar, porque eu também vou somar. Ninguém está trabalhando para aparecer, a gente está trabalhando é para Deus. Mas então, geralmente quem critica é porque se acha na condição de estar ali no lugar do ele outro. quer o cargo do outro, Exatamente. Ele não percebe que tem espaço para ele numa outra área, que tem assim, coisas que precisam ser feitas. Por que conseguiu isso? Se eu tô mais capacitado, se eu tô mais... Aí começa a gerar crítica por isso, porque ele acha que ele poderia estar naquela posição e a pessoa está no lugar dele. E via de regra, a você crítica... mudar o coração. Porque você sem entender dúvida, que conversão. Primeiro é Deus na sua vida. Primeiro é a obra de Deus, primeiro é o reino. Porque quando eu penso em mim, segundo em mim, terceiro em mim, eu olho o reino de Deus como sempre com essa crítica. O outro está na minha frente, o outro está fazendo melhor do que eu, o outro, eu deveria estar ali. Então, quando eu penso e começo a ver isso, e começo a trabalhar no meu coração, eu preguei uma mensagem sobre isso no domingo retrasado desse, e falava sobre isso, a questão de nós prepararmos o nosso coração, educarmos o nosso coração, a razão, a nossa mente, para entender o sucesso do outro. Para ser coparticipante, né? Isso. É isso que as pessoas precisam entender. Não é olhar quem está participando e eu não estou participando, estou aqui com raiva porque eu queria tá fazendo aquilo ali, tá cantando igual o Jair, tá fazendo... não é isso, não. É entender que é coparticipante. Há sempre um lugar. Cada um. Há sempre um lugar para todo mundo. Com as Via suas de regra, funções, a os seus crítica só talentos. recai sobre as pessoas que produzem. Sim. Com certeza. É comum a gente ver isso, que quando as pessoas estão em evidência e começam a desenvolver um trabalho, a crítica, porque as pessoas hoje estão muito acomodadas. Ninguém estabelece a cor para pintar uma igreja ou para fazer alguma coisa, mas se alguém pinta, critica a cor. Se alguém faz, critica o modus faciente. Ou seja, é sempre assim. E por que isso acontece? Talvez seja uma das coisas que a gente pode discutir hoje aqui. Por que essa crítica acontece? O que está no coração dessa pessoa para criticar? A inveja, o desejo de estar naquela posição. O desejo de querer aquele cargo, aquela função, aquele modus, aquela voz, aquele talento. E essa inveja, esse desejo de ter o que o outro tem, faz com que a pessoa deixe de trabalhar aquilo que ela pode ter, que é diferente do que o outro tem. Não é todo mundo que tem uma bela voz, não é todo mundo que tem o dom da palavra. Um pano para manga terrível é uniforme de festa da igreja. De senhoras. Passa o modelo, tem sempre aquela que faz a diferente, ainda briga com aquela que fez igual. Mas não deu nenhuma opinião pra nada. Quem acha que deve ser isso aqui? Ninguém fala nada, ninguém fala. Então aí vamos fazer que assim. Faz. Aí pronto, aí. Mas eu fiz diferente porque eu não gostei, porque era sair uniforme, da blusa. Uniforme de uma festa, para uma festividade. Festa de senhoras, né? Roupa do coral. Exatamente. Também tem isso, Com certeza. De vez em quando eu vou nas igrejas e falo assim, olha, parabéns pelo uniforme, realmente tá bonito. As irmãs tem sempre aquela pra criticar. Mas tem umas caras que tipo assim, fala assim, não era essa roupa que eu queria. A discussão é grande sobre o tema, né? Agora, irmãos, quando a gente observa isso dentro da própria igreja, é natural que a gente faça essa análise, até por conta da nossa perspectiva bíblica aqui. A gente lembra que entre os discípulos, eles também tiveram uma discussão sobre esse assunto. Não sabemos quantas vezes, há um registro, e quando há um registro, pode ser que tenha acontecido algumas vezes. Qual de nós vai ser o maior? Entendeu? Qual de nós é o maior? Então você começa a ver que um pode dizer o seguinte: rapaz, eu cheguei primeiro a ouvir ele falar, vinde a mim, eu vos farei pescadores. Fui eu. Aí os outros dois que entraram na sequência falaram: peraí, foi logo depois nós entramos também. Nós estamos no mesmo barco, literalmente, né? Literalmente no mesmo barco, né? Inclusive nós largamos as redes imediatamente. Você não tinha nem rede na mão. E aí, bom, eles vão discutindo. Depois vem o outro que diz isso, vem o outro, faz aquilo, vem o outro, faz aquilo. Eles vão eleger. Com base na discussão deles, certamente eles vão dizer: não, aqui esse é maior, esse é maior. A coisa fica tão complexa que chega ao ponto de uma das mães, isso aí, né, de dois deles ali, chegar e dizer o seguinte: olha, vem cá, vamos combinar aqui o negócio, Jesus. O senhor já esteve lá em casa, o senhor lembra que ele almoçou lá em casa, levou essa turma toda aí para comer. Então é o seguinte, coloca um aqui à tua direita, à tua esquerda, entendeu, Jesus? Você está entendendo, Jesus? Você imagina bem Jesus com a sua misericórdia, com a sua graça, sabendo o que ela está falando, que está no coraçãozinho dela, enfim. Então, é natural, companheiros, pergunto eu, assim, é da natureza humana que isso exista, mas a Bíblia nos ensina e nos mostra o caminho contrário, ou seja, esse texto dos discípulos está registrado para que a gente saiba o que é que isso significa.
as descrições de Cristo, o maior seja o menor, o maior seja o que serve. Então, são descrições tão explícitas sobre o papel de cada um, mas eu acho que a gente esquece. Com certeza. Eu acho que a gente esquece. E a gente tem que lembrar. Qual é a melhor maneira da gente lembrar essas verdades simples que a palavra de Deus nos traz quanto à questão da posição, né? Vamos continuar, porque tem muita coisa que não tem a ver com o posto efetivamente, mas quanto à questão de uma posição, de um destaque que A ou B tem e que C ou D também gostariam de ter. Bom, JR, em princípio, a gente tem que estar sempre ensinando isso. O grande problema do evangelho, e especialmente do evangelho de hoje, é a falta de ensino. A gente está tão preocupado com a cura e com a pregação que se esquece do ensino. E a ordem bíblica que eu leio em Mateus capítulo 4 e capítulo 9 é o seguinte: Jesus percorria a cidade da Judéia ensinando, pregando e curando. Porque sem o conhecimento, sem a orientação, sem a instrução, a coisa tende a aumentar. Não quer dizer também que a gente vai acabar com esse problema na igreja, mas nós vamos minimizar bastante, porque as pessoas estarão muito conscientes, até porque a crítica, a primeira crítica que nós encontramos por parte dos discípulos está lá em João 12:5, quando Judas fez uma crítica àquela mulher. E quando isso aconteceu, os demais o acompanharam na crítica. Quer dizer, é uma tendência natural, quando tem um crítico de relevância na igreja, os outros também acompanharam essa crítica. Então é importante ensinar, tratar, as igrejas precisam tratar isso, em vez de ficar falando muito de prosperidade e sucesso, falar dos problemas que são de base na igreja. Dentre eles está a questão da maledicência e da crítica. Eu digo crítica destrutiva. Então trabalhar isso através de EBD, através de cultos particulares, aonde se ensine o povo a evitar a proliferação desse problema de crítica e maledicência. Eu acho que, assim, se a gente lembrar um exemplo, né, JR citou várias passagens, mas se a gente lembrar o exemplo de Jesus, né, de tirar sua túnica, de cingir-se com toalha e lavar os pés dos discípulos, que era o trabalho de um escravo, né, naquela época era trabalho de servo, era trabalho de escravo que ficava na porta, esperando os convidados chegarem, que vinham com as suas sandálias, pés sujos, para lavar, para poderem entrar. Então Jesus, que era o mestre, que era o Senhor, que é Deus, e tudo isso que a gente já sabe, é o maior exemplo daquele, literalmente, que é Senhor e que serve. E se a gente entender, e eu acho que é isso que a gente muitas vezes, há muita gente que entende a igreja como um espaço onde eu vou, um local onde eu apareço. É a casa de Deus, mas é assim, vai perdendo um pouco desse temor, né? Se a gente conseguir entender a igreja como um espaço para que a gente vá se conhecendo, vá se amando, vá se ajudando, para que a gente possa, aquele grupo todo, um ajudando o outro para chegar no céu, essa visão começa a mudar, porque a gente começa a entender que aquele meu irmão, que tem mais talento do que eu, quando ele canta, ele está abençoando a minha vida, quando ele prega, ele está abençoando a minha vida, ele está me ajudando a chegar lá. Quando aquela professora de escola dominical, ela está dando aula para as crianças, ela está ajudando meu filho, ela está me ajudando nesse processo de evangelização. E se a gente começar a entender como um corpo onde realmente um ajuda o outro, um ajusta o outro, um lima o outro, e a Bíblia diz isso, né? Assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o seu irmão. Igreja é lugar para isso. A gente começa a entender que quanto mais o outro é abençoado naquilo que faz, mais eu cresço. E quanto mais eu faço para Deus, mais outros crescem. E é esse contexto dessa unidade que a gente precisa cada vez ensinar mais e que as pessoas sintam isso, percebam isso. Eu queria colocar um ponto aqui, irmãos, dentro daquilo que o pastor colocou e a pastora, visto que o que eu tenho observado nessa questão toda da posição, dessas questões todas, é que o que nos está faltando é o ensino, é a unidade, mas também a simplicidade no viver o Evangelho de Cristo. Porque muitos querem ser muita coisa na igreja, muita posição, e muitos ensinamentos rebuscados, mas na verdade o Evangelho de Cristo é algo simples. Ele toca num ponto fundamental: amor.
Se nós amarmos a obra de Deus, com certeza eu vou ser constrangido e o meu irmão será constrangido também a entender aquilo que estou fazendo para a obra de Deus, que ele faça em primeiro lugar, ou que a ideia for dele, ou de que forma for, mas eu vou ser um cooperador se eu entender que o evangelho de Cristo ele deve ser vivido em simplicidade e principalmente em amor. O que eu acho que nos falta hoje é o amor que precisamos na obra de Deus. Tem pessoas que, por exemplo, prega a vida toda para um elemento, prega, fala, tenta convencer e tal, e conversa, e todo dia. Quando esse camarada se converte, aí começa a fazer a obra do Senhor, começa com aquela força, com aquele ânimo, com aquela garra, aí ele começa a criticar. Falar, mas isso aí é fogo de palha, você vai passar. Eu já passei por isso também. Eu começo já a sentir ciúme e começa a criticar aquele que ele mesmo pregou, ele mesmo chamou, ele mesmo convidou, ele mesmo sonhou em ver esse momento. E a gente precisa entender também que se alguém tem um chamado, esse chamado não é à toa, tem um preço, tem um preparo. Essa pessoa se disponibilizou. É muito fácil para quem não se disponibiliza a ser usado por Deus criticar quem está sendo. Então, mas quem é ou quem está sendo teve uma vida, teve um preparo, tem um preço, e isso as pessoas não veem. As pessoas só veem a luz que reflete quando aquela pessoa está aparecendo. Mas tem uma história por trás, tem uma vivência por trás, tem negações, tem que abrir mão de uma série de coisas. Elaine, e isso as pessoas não enxergam. Tem trabalho, tem um preço. Muita gente não quer pagar o preço e quer criticar quem está trabalhando. Não quer pagar o preço, e quer a posição. Porque as pessoas querem o evangelho hoje é um dos grandes contraste do evangelho. Manda um abraço para ele. Hoje nós estamos vivendo o outro evangelho, hoje é o evangelho. Então, por causa do evangelho, as pessoas esquecem o evangelho e aí acabam atacando o outro, frustrados. A grande maioria, se você pegar a anatomia do crítico, pegar a anatomia dele, a primeira característica da anatomia de um crítico é frustração. Muito bem, eu gostaria de ouvir mais sobre este evangelho para explicitar um pouco mais para os nossos ouvintes, para que eles compreendam isso aí, fujam desse outro evangelho que é complicado. Estava lendo aqui e quero ler para os ouvintes, para edificação dos nossos ouvintes, Mateus 9, que é aquele texto dos discípulos, que é um texto engraçadíssimo, versículo 33 em diante, é muito engraçado. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Você estava conversando sobre o quê? O verso 34 é divertidíssimo. Mas eles guardaram silêncio. Você imagina? Eles sabiam. Aí já mostra quanto eles sabiam que tava... Aí um vira pro outro: eu não falei, estava ouvindo? Mas não falou baixinho, mas ele escuta a si mesmo. Eu não falei? Enfim, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Eles não responderam. Não responderam. Aí Jesus diz assim, a Bíblia diz, né? Marcos conta aqui: e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. É o que nos ensina a palavra do nosso Deus e Pai. Vamos à pesquisa e vamos voltar já, porque a despeito de todas essas coisas, ainda tem gente que fala, hein? Pelo amor de Deus. Mas não é no Brasil, não. Ou será que é, gente, hein? Pesquisa 93. Você já deixou de fazer alguma coisa porque as pessoas estavam falando mal de você? Então nós vamos ver quem foi que já deixou aí. 19% dos nossos ouvintes por telefone disseram que já na internet. É a maioria. A maioria. 73% deles também. Vou fazer manual, já que tá falando 7,3 versus 19. Então nós temos aqui 73% dos ouvintes pela internet que participaram conosco, dizendo que, ou seja, nós perdemos a produção de 73% dos nossos ouvintes porque alguém resolveu falar mal deles. Pelo telefone até agora, 19%. Perdemos a produção de 19% dos nossos ouvintes que ligaram e participaram conosco por conta. Você imagina bem quem fala muito aí, quem fala da vida dos outros aí, queima o outro, que você não está só atingindo o outro, você está atingindo todos os outros.
e você está atingindo a obra de Deus. Olha, eu tenho a impressão que é um negócio meio complicado quando você queima a obra de Deus, porque a obra é de quem, hein? É isso aí. Hein? Vamos lá, companheiros. Obrigado, Marcela. Daqui a pouco ela volta com mais participações aqui, o resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Complica mais quando a pessoa fala, já vimos aqui, ainda que parcialmente, cai a produtividade, a pessoa deixa de produzir por conta disso. Mas é por isso que eu percebo o seguinte, aquele que recebe a unção, aquele que recebe o chamado, aquele que recebe a convocação para a obra, ele tem que estar pronto para receber a pedrada também. Porque, com certeza, alguém irá falar mal do teu trabalho. Ou seja bom, ou seja ruim, sempre irão falar mal. Então é por isso que o foco, na verdade, tem que estar aonde? Em Jesus. Porque ele vai nos dar sustentabilidade para encararmos qualquer tipo de adversidade no caminho. Embora isso doa, embora isso fira, embora isso nos traga uma tristeza muito grande, que, poxa, eu estou fazendo a obra, estou trabalhando e o povo está metendo malho, mas complicado. Nós temos que olhar para Jesus. Se você tem um chamado, tem um foco, ali é que você tem que buscar a sua força. Quando a gente fala de obra fala de obreiro, obra fala de trabalho, obra fala de funções, né? Quando a gente fala da obra de Deus, a gente está falando da importância da gente trabalhar, da gente fazer. Quando Deus formou Adão, a primeira imposição que colocou para ele é trabalhe, frutifique, né? Deu para ele um exercício, porque isso faz bem, isso ajuda a gente a crescer, a amadurecer. Da mesma forma na igreja, uma pessoa quando se converte, ela tem que passar um tempo aprendendo, sendo ensinada, assimilando conceitos, mudando valores, mudando caráter. Isso tudo é importante, mas depois ela precisa trabalhar. Crente que não trabalha, que não produz no sentido de chamar um amigo para vir da igreja, para estar junto, para participar de um departamento, para estar presente nos eventos, e aí cada igreja tem os seus eventos, tem a sua forma de assimilar. Crente que não trabalha, que não produz, ele vai começar a ficar frio, ele vai começar a achar que não vale a pena, ele vai começar a ser mais crítico do que ativo, e aí vai chegar uma hora que esse crente às vezes vai para a igreja só para alívio de consciência, mas já perdeu aquela coisa do amor, da vontade de estar ali. E aí a gente, quando impede que o outro faça o trabalho, a gente está influenciando para a não salvação. E isso é muito sério. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos aqueles que congreguem naquela igreja possam chegar ao céu. E se eu, não estou dizendo ninguém, né? Se eu, Elaine, começo a criticar, a impedir e a muitas vezes fazer com que o outro pare de trabalhar, eu preciso entender que se eu não quero trabalhar, eu vou, com o tempo, acabar me desviando, mas eu estou desviando a outros. E a gente vai pagar um preço se desvia a outros, se tira a gente da igreja, se tira o amor do outro por Deus. Esse é um preço bastante alto. Pastora, o crente que não trabalha, ele dá trabalho. Dá trabalho, isso aí. Ou trabalho ou dá trabalho. É isso mesmo. E às vezes a pessoa que às vezes escuta isso pode até achar que dá trabalho, que não trabalha no sentido de que tem que estar. Mas é a obra de Deus, que é um privilégio, né? É um privilégio. Agora, tem várias opiniões aqui que eu queria ler, queria ouvi-los sobre esse assunto. Por exemplo, um ouvinte aqui cita Platão, ele traz aqui, ele diz assim, olha, JR, certa vez o filósofo, vou mudar o tom de voz. Certa vez o filósofo Platão recebeu a visita de um de seus discípulos e estava muito desesperado. Então esse discípulo lhe perguntou, mestre, me ajude. Algumas pessoas estão espalhando pela cidade inverdades e calúnias a meu respeito. Falaram coisas horríveis que jamais disse ou faria. Por favor, mestre, o que devo fazer? Então, aí é o Cid Moreira. Então olhou bem nos olhos entristecido de seu aluno e disse, meu filho, apenas viva de maneira tal em que todos os que verem seu agir chegarão à conclusão que tudo o que disseram contra você não passa de mentira. Perfeito. Gostou? Amei. Posso dizer uma também muito interessante de uma colega de Elaine? Ela disse o seguinte, com relação à maledicência, existe cura para a maledicência, basta tapar os ouvidos. Olha só. Se alguém fala é porque tem quem ouve. Eu me preocupo muito, eu vi um dia desse, não sei qual foi a rede social, alguém colocando assim, não me digas o que foi que falaram de mim, digas pra mim por que essa pessoa se sentiu confortável em falar de mim pra você.
Tem pessoas que vêm falar pra você coisas que vieram falar, que não sei o que, te entristecem, que falaram isso, não posso contar quem foi, porque não sei o que. Mas é estranho ver que a pessoa ficou confortável em falar isso pra essa pessoa. Com certeza. Né? Se a pessoa que veio falar pra você mostrou um conforto que fez com que essa pessoa falasse pra você, então houve uma interação nessa conversa. Olha, outro ouvinte Então, aqui muito tá no perigoso. Andaraí dizendo o seguinte: eu discordo do que foi falado aí, eu sou uma pessoa crítica, mas não porque tenho inveja ou não me ame, mas porque quero o bem da outra pessoa, e quando vejo que posso contribuir com algo que a outra pessoa está fazendo errado, eu não vejo por que não criticar. Observem bem, companheiros, que aqui é uma diferença bastante grande. Com certeza. Fala com a pessoa. E aí, ouvinte, nesse caso, por exemplo, você tem uma crítica a alguém, né? E você conversa com esse alguém, só com esse alguém. Meu Deus do céu, eu acho que qualquer pessoa vai agradecer. Pode não agradecer na hora pode ficar injuriado, mas passa o tempo, né? O carro passa e a pessoa vai dizer assim: olha, eu agradeço que você se preocupou. É diferente do que vocês disseram aqui, se eu estou entendendo bem, do falar com outro a seu respeito. Exatamente. É isso? É isso aí. Exatamente. Eu acho que Então, o ouvinte nesse aspecto tá certo. A colocação a nossa dele menina, é correta. a menina. Crítica construtiva é essa. É direto à pessoa. A Bíblia Se é diz. construtiva, é direto à pessoa. direto Se à não é, E ainda assim- direta, é destrutiva. E Boa, ainda assim boa. tem que saber falar, tem que esperar a hora certa, tem que falar com jeito, porque tem gente Se eu que falo. até fala a verdade, Aham. mas não basta falar a verdade, tem que falar a verdade com Com amor, graça, né? com graça, Tem que falar a verdade com graça, tem que falar a verdade de fato. E ela só tem que tomar cuidado, porque tem gente que até tem críticas construtivas, mas não sabe colocar. Vamos dar um exemplo só para poder visualizar. Aquela irmã da nossa igreja lá fez um bolo, da nossa igreja aqui, tá? Isso, da nossa igreja. Fez um bolo, rapaz, mas ela caprichou, tadinha. Ela trabalhou bastante, ela fez o que ela podia, comprou material com muita dificuldade. E aí ela serve. Quando ela serve, diz: mas tá solado que fala? Solado, Eu não solado. entendo essa área. Mas tá ruim esse bolo. Olha, próxima vez você faz o seguinte, olha, deixa eu te explicar. Você deixa 30 minutos assim, põe de molho assim, não sei o que, põe no seu que lá, papapá, Isso aí. papapá. Tá bom, irmãs? É uma crítica construtiva, tá? É pra ficar melhor. É a hora Sem de amor, falar isso? não é a hora de falar. Qual é a hora de falar isso? Olha Gente, que situação. existem coisas que, por mais que sejam verdadeiras, a gente nem deve falar, tá? Não é nem só a hora de falar, mesmo que A seja uma verdade crítica também tem que ser construtiva, perguntada, né? você não pode falar, porque você tem que saber, para você trazer uma crítica, você tem que saber o contexto, né? Ela teria que saber o contexto dessa irmã. Quanto tempo ela ficou? Qual é a situação dela? Será que ela tem uma batedeira de verdade ou ela bateu com a mão porque, né? Então, assim, eu Será acho que que ela sabe existem coisas que fazer, você tem que saber o contexto, você tem que saber sobre aquele assunto para poder chegar e falar. A crítica pela crítica nem sempre ela constrói. Ela pode magoar, ela pode ferir, a ela partir pode desse machucar. exemplo simples Isso aqui, aí. a gente consegue visualizar que, ainda que seja verdade, Isso aí. tem certas coisas que não são importantes, não são necessárias, não são imprescindíveis de serem ditas, e ainda que fossem, elas deveriam ter um momento diferente, uma forma diferente. aí, É Mas isso? você está caminhando junto com alguém, aí de Talvez repente. nem caberia em ocasião nenhuma, porque... Sim, Então, eu falei, tem coisas que não se não são- fala. não são Você imprescindíveis. tá caminhando com. Aconteceu esse negócio do bolo e tal. Aí fala: tá gostoso o bolo? Tá gostoso. Não vou mentir também. Entendeu? Aí ela fala: tá gostoso o bolo? Posso melhorar? Aí é diferente. gerou uma Se a pessoa pergunta, pede ajuda. Aí, É difícil ouvir isso, né? Exatamente. Posso melhorar, mas mas isso vale para tudo. A pessoa, você deu uma aula de escola bíblica. Vamos lá, professor de escola bíblica. Você não sabe o quanto ele estudou. Isso aí. O professor deu uma aula lá de 50 minutos, quando terminou, você ficou quietinho lá, quando vai conversar com ele na porta, fala assim: ei, professor, mas hoje, hein? Que fraqueza, hein? O que houve com o senhor? O senhor tá com sono, tá cansado? A aula de hoje foi fraquinha, hein? O senhor tem muito mais conteúdo? O senhor pode dar muito mais? Derrubou E o aí a professor, pessoa né, precisa dizer isso? Não precisa, não porque precisa. ele deu o melhor dele. Ah, né? ele quer ajudar? Ele compra um livro pro professor. Claro. Ele tá certo, ele tem outras Exatamente. maneiras de Professora, ajudar. eu tenho uns mapas em casa. Posso mandar a respeito da aula seguinte? Vai ser o assunto Interessante tal? esse assunto. Eu Olha, tenho vou colaborar com essa maneira. Isso aí, essa é Tá uma bom. forma. Muito bem, JR, pois posso não. dizer uma frase aqui? Vamos lá, outra Alberto frase, R. Igor. Tim disse o seguinte: existe uma associação indevida entre a crítica com o ato de apontar defeitos ou descer a lenha no outro ou na sua obra. Há uma distância muito grande, ou seja, a crítica, a boa crítica é interessante dizer-se com graça. Jesus falava em alguns momentos e fazia crítica
aos fariseus. Se você só pegar a Bíblia, Jesus fazia crítica. Por exemplo, quando ele leu, aquele paralítico desceu, Jesus olhou e leu o coração deles. Eles estavam arrazoando entre si mesmos. Por que ele está perdoando o pecado? Jesus, com bom humor, disse assim: escuta, qual é mais fácil? De perdoar o pecado ou dizer para ele, levanta-te e anda? Então, Jesus, entendendo, ele usa o humor para poder quebrar, para não agredir ele só não anula. Olha, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder para fazer isso, levanta-te, toma a tua cama e anda. Pronto. Ali os camaradas engoliu a seco aquela crítica, que foi uma crítica suave, com humor e com delicadeza do próprio Jesus. Olha, de Anchieta, ouvinte, dizendo: as pessoas são assim mesmo, não fazem, mas quando alguém faz, elas criticam, porque não tem a capacidade de fazer melhor. Que a irmã medite em Eclesiastes 9:10, tudo que vier à mão, faça-o conforme as tuas forças. Outro ouvinte aqui dizendo: a de São Gonçalo, na minha igreja, tem meia dúzia de irmãs que fazem tudo. Não aceitam opiniões e nem ajuda, e quando alguém tenta se chegar e opinar, elas dizem que é crítica. Olha, pode acontecer também. Tem gente que é meio dono de terreno, essa área aqui é minha, dividimos aqui entre nós. Tem pessoas né? que tipo... isso não no Brasil. Quando não no Brasil. Quando não vão a um determinado evento, ele pertence àquele evento. Mas o trabalho dele não permitiu que ele fizesse isso, ele não pode ir, porque aí, em vez de ele orar e torcer para que tudo dê certo e não dê falta dele, não, ele prefere que a minha falta vai ficar ali. As pessoas vão sentir minha falta, isso não vai dar certo porque não vou estar ali. Ele prefere isso do que orar. Prefere que dê tudo errado do que colocar alguém que possa fazer melhor do que ele. Olha, de Magel vim dizendo: se as pessoas se ocupassem dos seus ministérios e com a sua vida, não teriam tempo para se preocupar com os outros. Aqui um ouvinte tranquilo, falando isso de maneira leve. Da Chatuba, ouvinte dizendo: eu sou naturalmente reclamona. E isso é com tudo, viu? Ei, Jesus. Continuo lendo? Com tudo? É com tudo? Tô até preocupado de continuar a ler, né? Com certeza. Hein? Mais um dia, acredito que o Espírito Santo me incomodou, que alívio. E eu pude ver que eu reclamava e não fazia nada para ajudar, consertar, e que via defeitos em tudo. E eu tenho procurado mudar. Amém. Que orientações vocês dariam a pessoas assim que ainda não perceberam que estão nesta condição? Pergunta a nosso ouvinte. Coisa boa, pergunta boa, que ajuda. Orar bastante e tentar se colocar no lugar do outro. Porque se o outro está trabalhando, o outro está fazendo, é porque ele tem o amor pela obra. E às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa reclama e na verdade não ajuda. Então é o abraçar, é o chegar junto, é estar perto e dizer: ó, estou contigo. Estou com você. Agora, pode até ser que melhore. Agora, tudo é que os irmãos já falaram. É da forma como você fala e também entendendo que existe o outro lado. Eu acho que educação é algo fundamental. Eu acho que carinho é algo fundamental. Amor é algo fundamental para nós ajudarmos as pessoas a melhorar. Agora o ouvinte fala de maneira sábia, né? Ela fala: o Espírito Santo me incomodou. Isso aí, muito bom. Quer dizer, o Espírito Santo fala conosco de maneira tão extraordinária, é absolutamente claro. Deus fala conosco pela palavra. Tem gente que não está lendo mais a Bíblia, tem gente que está com a preguiça, se contenta com o versículo que mandam pelo Face. Aqui tem 3 versículos aqui no Face hoje. Se contenta com isso, não se contente, tem que ler a Bíblia de verdade. Quanto mais você lê, quanto mais você lê a Bíblia, meu amigo, você vai crescer, sua vida espiritual vai tomar forma, a sua fé vai aumentar, você vai ver que isso é impossível, você vai ver que Deus vai realizar, porque a palavra de Deus é que nos alimenta. Verdade. Aí, Elane, eu estou preocupado aqui porque é o seguinte: o ouvinte cita Provérbios 18, 21, né? Sei que o poder da morte e da vida está na língua, e o resultado disso para ela é que meu coração se aflige diante de uma situação dessa. Como não deixar que isso me desanime, me influencie negativamente? Que a tendência humana é o quê? É a pesquisa. Entendeu? É pesquisa. Então façam vocês, não faço mais. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado, humilhado, foi preso, e é muito bonito, né, quando ele escreve a sua última carta, as suas últimas cartas e as suas reflexões a respeito disso, que ele diz: olha, eu prossigo para o alvo, né, eu olho lá na frente. Todo mundo que é criticado é porque está fazendo alguma coisa, né? Se uma pessoa está dirigindo o carro, comprou o carro lá com dificuldade e entrou na autoescola, está dirigindo o carro, dá carona para alguém que diz: nossa, mas você dirige mal, nossa, mas o seu carro é feio, e essa pessoa não tem carro, não sabe dirigir,
dirigir. Não quer trabalhar para comprar um. E aí, você vai deixar essa pessoa fazer com que você estacione seu carro na garagem e nunca mais saia com o carro e coloque a sua carteira de motorista numa gaveta e deixa ela lá? De jeito nenhum, né? Então, se você trabalha na igreja, você tem o privilégio de trabalhar. É um privilégio poder trabalhar na obra de Deus. Todo mundo que trabalha para Deus vai sofrer, primeiro, aquelas questões espirituais de Satanás tentar usar quem quer que seja para poder te ferir. E Satanás não vai usar o ventilador para cair na cabeça da pessoa que está trabalhando na igreja. Vai usar pessoas, né? Porque as pessoas se deixam influenciar. Palavras, então, né? Palavras. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, Satanás vai tentar te travar? Vai. As pessoas, naturalmente, mal educadas, como a gente já falou aqui, vão tentar afrontar, apontar dedo, vão, mas só faz isso com quem trabalha. Então, olha para o alvo. Claro que ouvir uma crítica construtiva, analisar essa crítica, ponderar e pensar, e às vezes ter, sim, às vezes um marido, uma esposa, um amigo, o próprio pastor da igreja, sentar e falar, pastor, eu ajo dessa forma? O senhor acha que eu realmente sou assim? Eu realmente não dou espaço para ninguém? Sou centralizadora? Ou sou... pergunta para quem isso, te ama. Eu fiz isso há muitos anos. Há muitos anos eu procurei o pastor. Muitos anos, era moleque ainda. Eu falei, pastor, eu vim aqui dizer pro senhor o seguinte: se o senhor tiver que falar alguma coisa, se eu tiver que puxar minha orelha, se eu tiver que fazer qualquer coisa, e eu estava certo de que ele ia dizer, meu filho, você é uma bênção. Eu morro de rir, porque a nossa mentalidade é muito curiosa, né? Aí depois que eu terminei, quietinho, né? Quietinho eu continuei falando, claro. o senhor pode isso, o senhor pode aquilo. Aí que eu terminei, ele falou assim, olha, foi bom você falar sobre esse assunto. E eu recebi uma palavra extraordinária. Amém, isso aí. Até hoje eu me lembro exatamente da conversa, da palavra. Aquela palavra mudou a minha percepção sobre uma área específica e me ajudou profundamente na minha vida espiritual. Isso aconteceu lá em 1517, que eu sou de 1518, 1519. Então tem muitos anos isso. Como foi gostoso. Eu lembro hoje, rindo, porque foi muito. As pessoas têm medo de ouvir. Eu também tive medo. E eu também tenho medo hoje. Então, desse ter medo é ruim. Todos nós temos medos, mas nós precisamos da ajuda uns dos outros. E se você encontrar um amigo, uma pessoa séria, pastor, um líder espiritual que vai poder te orientar de verdade, meu Deus do céu, não perca essa oportunidade, porque você vai deixar de crescer. Vê se pode um negócio desse. JR, eu queria dar uma palavra para essa irmã. Foi bom o senhor falar sobre esse assunto. Queria dar uma palavra para essa querida irmã. Olha só, quando Davi largou lá, entregou suas ovelhas a um outro pastor para ele levar cumprir uma ordem do pai, vai lá, leva comida para os seus irmãos, leva queijo lá para os capitães e vê como é que tá seus irmãos. Ele foi. A leitura que o irmão Eliabe fez foi contrária. O que você está fazendo aqui? Eu conheço bem a maldade do seu coração. E largou aquelas ovelhas do nosso pai lá, vá tapa lá, seu cabeçudo, não sei o que e tal. Resultado, se ele não encara, se ele cai diante daquilo ali, acabou. Golias estava de pé até hoje, aí jogando pedra na nossa cabeça e cortando. Ele levanta, olha, observa aquilo, vai em frente e derruba o gigante. Então, eu queria dizer para essa irmã 3 coisas apenas que Deus colocou no meu coração. Primeiro, encare a vida como um bom combate. Você vai ter que lutar contra toda maledicência e crítica. Isso é a nossa vida, nós não temos como parar. Segundo, encare a vida como uma carreira. Você vai ter que correr, então não dá para parar, para perder tempo com essa mesquinhez de pessoas críticas e pessoas maledicentes. E terceiro, não abandone a sua fé, o seu projeto, a sua vida, o seu trabalho, porque Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, gente, agora é a hora de eu curtir. Resta-me a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E não só a mim, mas a tantos quanto amarem a sua vida. Então essa é a palavra para essa irmã. Se ela reverberar para outras pessoas, amém. Mas foi o que Deus colocou no meu coração para dizer para essa querida irmã que mandou esse e-mail. Encare a vida como um bom combate, encare a vida como uma carreira e não abjure a sua fé, não abandone sua fé, não deixe a sua fé naufragar diante das críticas e diante da maledicência. Vá em frente, porque você tem uma coroa para receber. Isso aí, muito bom. Bênção pura.
Pesquisa 93. E aí, Marcela? Então, a pergunta foi, você já deixou de fazer alguma coisa porque as pessoas estavam falando mal de você? Começamos por telefone com 19% dos nossos ouvintes dizendo que sim. Que pararam. E agora, que pararam. E agora a gente subiu para 20% deles falando 20%. Que pararam. Olha bem. Já no nosso site, começamos com 73% deles dizendo que também pararam. Mas agora diminuiu um pouquinho, 71% deles pararam. Olha aí, então 73 para 71, 19 para 20. Então nós temos aí, é só pra gente lembrar, a matemática ajuda. Nós tivemos uma perda de produtividade tremenda. Muita gente que poderia estar produzindo, deixou de produzir. E aí a impressão que me passa é que a gente tem menos impacto por conta de gente que fala demais. E pela lógica aqui, pelo que vocês compartilharam, aqueles que falam também não produzem. Então você imagina, se pela internet aqui, tomando esse dado, 71% deixaram de produzir, porque alguém falou alguma coisa. Vamos supor que esse alguém, ou essas pessoas, tome aí uns 10, né? 81% deixaram de trabalhar. Então, olha o que acontece quando as pessoas falam, o que fala não produz e o assunto também não produz. Meu Deus do céu. Marcela, muito obrigado aí pelo resultado da nossa pesquisa 93 de hoje. Eu quero agradecer aos companheiros aqui, viu? Vocês ajudaram muito a gente a pensar esse assunto aqui tão especial, complicado e difícil. Muito obrigado, querido pastor Roberto Almeida. Um grande abraço ao senhor, viu? Obrigado, JR, obrigado, povo. Mas deixar uma mensagem aqui para o povo. Povo de Deus, não desiste, não pare, porque o Senhor com certeza lhe dará forças e o que se colocar no coração para a obra de Deus, Deus abençoará. JR, queria mandar um abraço aqui e agradecer a minha esposa Kézia, que se encontra aqui comigo, minha amada. Mandar um abraço para o meu filho Breno, Guilherme, para dois irmãos, Marcelo Medeiros e Marcelo Rodrigues, que fazem aniversário, e a minha a associação ABNC, mandar um abraço para esse povo e para minha igreja amada, Centenário do Pilar, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém, meu irmão, que assim seja. Pastor Elaine Cruz, obrigado, um forte abraço. Obrigada, JR, um grande abraço para você, para todos os ouvintes aqui da 93, para todos ali do Ministério Fronteira, essa igreja que é tão amada, e claro, para o meu maridão Álvaro. Muito obrigado, querido pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado a você, querido JR. Queria mandar um abraço especial lá para nossa Igreja Assembleia de Deus Betel. E queria deixar uma frase para os nossos queridos irmãos, convidando-os para estarem conosco nesta quinta-feira na campanha Derrubando Gigantes, já que falamos aqui de gigante. Eu queria deixar essa frase com muito carinho. O maior problema dos críticos dentro de nossas igrejas é que eles criticam para difamar. E isto não fortalece a ninguém, a fé de ninguém, e muito menos promove a unidade da igreja. Antes, promove as divisões. Essa é a frase do Senhor Generoso. Muito bem. Jair Bonfim, obrigado, querido. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado! Vai lá. Por nada! Eu quero agradecer mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, aprender com esses professores aqui que eu tenho. Você também, JR, Marcela. Para mim um grande privilégio estar aqui. E eu quero deixar um abraço aqui para os ouvintes aqui das minhas redes sociais que estão aqui ligados aqui, que é o James e Thiago Jaquari. Beijão para vocês, a família. Meide, missionária Suzana, Juliana, Elisângela, Guda, beijão, Deus abençoe. Thaís, Bruna, estamos em oração. Deus vai entrar com providência. E quero deixar também aqui um beijo para minha família, Adriana, o Wallace, Ashley. E quero deixar minhas redes sociais. Minha página no Facebook é Jairo Bonfim Oficial. Meu Face oficial é Jairo Bonfim. O Twitter é @Jairo Bonfim, Instagram @Jairo Bonfim, tudo Jairo Bonfim. E telefone, porque eu não consegui fazer o meu nome direitinho sem colocar números ali para dificultar. Underline, enfim. Quem quer convidar Jairo Bonfim para estar na sua igreja, 0 operadora 21 31 48 45 44. 0 operadora 21 31 48 45 44. Quero deixar um abraço para minha assessora Priscila e o assessor Paulo também. Maravilha, obrigado Jairo, obrigado companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje. Olha o Jairo aí, ó. Não me acusaria mais, onde finalmente
te ouvir, veria essa paz que eu não sei explicar. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Nada nesse mundo vai me separar do teu imenso amor. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Eu te amo tanto, sei que tu me amas também. Mesmo que eu não entenda tudo, mas tudo coopera para o bem. Vem com a 93, é tempo de vitória. Olha, minha gente, um ouvinte aqui dizendo o que está acontecendo com as pregações dos últimos anos, hein? A salvação deixou de ser um tema importante e atrativo para os dias de hoje? É impressão minha ou o pecado, a cruz e a autonegação deixaram de fazer parte dos sermões? As mensagens estão mais imediatistas, centradas no homem e menos bíblicas? Olhando com verdade para nossas igrejas, há diferença entre o alimento que era oferecido aos crentes antigos e aos de hoje? E se de fato há uma crise, que tipo de crentes estão sendo gerados? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes maravilhosos, a nossa equipe trabalhando conosco, e vamos orar juntos, gente. Vamos pedir aqui a bênção do Senhor, vamos orar juntos aqui. Eu vou pedir o pastor Roberto para orar conosco, apresentando o tema de hoje, pastor, diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar juntos aqui pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora, Deus, eu quero te agradecer por estar aqui, Senhor, falando sobre esse tema tão empolgante, sobre esse tema tão preocupante, ó Deus, e quero te pedir em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão afligidos, ó Deus, por conta de alguma crítica, por conta de alguma fofoca, por conta de algum momento que passaram em suas igrejas. Agora eu te peço em nome de Jesus, restaura, Senhor, essas vidas, Senhor, para que eles possam fazer a tua obra, para que eles possam, Senhor, se empolgar e virarem, Senhor, a pessoas que façam de fato aquilo que tu queres nas suas vidas. Deus, toma em tuas mãos cada enfermo, Senhor. Opera, Senhor. Entra com providência. Esta é a oração que eu lhe faço, te agradecendo, a Deus, por estas vidas que aqui trabalham, Senhor, nesta rádio, que tem abençoado o povo de Deus, Senhor. Sustenta, Senhor, JR, Marcela, Senhor, Harold de Oliveira. Abençoa esses homens, Senhor. É a oração que eu lhe faço, te pedindo também pelos pastores, pelo cantor que está aqui conosco. Toma em tuas mãos, é em nome de Jesus que eu oro a ti. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem amanhecer. Não desista dos seus sonhos. Em Deus tudo pode acontecer. Estamos juntos nessa luta, juntos nessa vitória. Com a 93 chegou a nossa hora. Vem com a 93, é tempo de vitória.